A pergunta é: temos feito isso na nossa vida cristã diária? Porque se não temos feito, nós vamos chegar à triste conclusão de que nós não cremos naquilo que Jesus deixou para nós. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Prontos para mais uma reflexão do nosso canal Meditar. Eu não ia gravar hoje, mas a gente tem um ministério aqui na igreja de oração dos homens. E hoje, com os homens que estavam reunidos, apareceram duas demandas de saúde. Homens pedindo por oração problemas de enfermidade. E a gente acolheu os pedidos, e aí no final a gente sempre ora. E nesse momento em que a gente estava orando, incluindo esses dois irmãos que pediram por necessidades de saúde, o Espírito Santo falou ao meu coração: é só isso? É só isso que você vai fazer? Orar desta forma? E ali por um momento o Espírito Santo me confrontou. Isso me levou a alguns textos da palavra, e nós fizemos algo além de simplesmente orarmos, mas baseado em ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá. E eu lembrei de um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 12 a 14, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, naquele momento eu fui confrontado. Será que eu creio? Você crê nessas palavras que eu acabei de ler? Porque se a gente responder que crê, a gente precisa viver baseado naquilo que nós cremos. E tem um versículo no final do Evangelho de Marcos, esse é muito mais contundente, lá no capítulo 16, quando Jesus aparece ressuscitado aos seus discípulos e deixa uma ordenança, uma ordem. E a gente precisa ser sincero e fazer a pergunta para nós mesmos: eu creio nisso? Eu vivo isso? Olha só esse texto, Marcos capítulo 16, verso 14 até o 18. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, no meu caso. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu, você. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Num outro texto ainda no Evangelho, Lucas, capítulo 10, verso 19, olha a seriedade do que Jesus está falando aqui. Lucas 10, verso 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nos deu poder para curar enfermos das suas enfermidades. A pergunta é, ou melhor, a pergunta não é se nós estamos ou não fazendo essas coisas. A pergunta mais profunda é: nós cremos nessas verdades que Jesus declarou a nosso respeito, da autoridade que Ele estava outorgando a cada um de nós que cremos e fomos batizados? Nós cremos. Devemos ser sinceros em responder essa pergunta, porque se cremos, devemos andar de acordo com o que cremos. Se cremos, é natural para a gente, quando nos depararmos com uma situação de necessidade, de uma enfermidade, impormos nossa mão e crermos na cura. A pergunta é: temos feito isso na nossa vida cristã diária? Porque se não temos feito, nós vamos chegar à triste conclusão de que nós não cremos naquilo que Jesus deixou para nós. Por que quando alguém pede oração porque está com uma enfermidade, a gente simplesmente ora? E às vezes nem naquele momento fala: eu vou orar por você. Mas alto lá, Jesus nos deu autoridade sobre enfermidade, para orarmos, impormos nossas mãos com óleo e a pessoa ser curada. Você crê nisso? Se a sua resposta é sim, você está vivendo dessa forma? Está impondo as suas mãos sobre pessoas para que elas sejam curadas? Porque isso foi outorgado pelo Senhor Jesus para nós, para ser usado em prol do corpo, para que através das curas a glória dele seja manifestada e ele receba toda a honra e louvor. Olha só um outro texto, que foi o texto base que nós usamos depois da nossa oração. A gente encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, dos versos 13 ao 15. Isso aqui é sério, irmãos. Isso aqui é a verdade da palavra de Deus. E se nós cremos, nós precisamos andar de acordo com aquilo que cremos. Olha só, Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu falei sobre esse versículo na oração e perguntei aos homens: quantos aqui creem que isso aqui é verdade? Todos creram, levantaram a mão. E a pergunta foi: e por que não fazemos o que a Bíblia manda? Eu vou orar por você, irmão. Não, a Bíblia está pedindo para a gente fazer algo mais. Será que é porque temos medo que a gente possa orar e não acontecer nada? Só que aí o problema não é nosso. A responsabilidade que foi deixada para nós é de orarmos, de ungirmos, de impormos as mãos. Quem cura é o Senhor. Mas Ele cura a partir de uma obediência nossa. Você entende isso? Muitas vezes nós estamos só orando, não estamos exercendo, colocando em prática aquilo que para nós foi deixado para ser colocado em uso. A autoridade já foi dada.
ela precisa ser exercitada. E eu quero finalizar com o texto que a gente encontra lá em Efésios, capítulo 3, verso 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que tremenda essa equação. O poder é dele, mas ele opera através de nós. É através de nós, da nossa fé, da nossa obediência, que o mundo vai entender que existe um Deus poderoso que trabalha e luta para todos aqueles que nele confiam. Nós temos autoridade, meu irmão, minha irmã. Essa autoridade precisa ser colocada em prática para surtir efeito. Muitas vezes ao nosso redor nós estamos vendo enfermidade, sofrimento, escassez, pobreza, e não estamos exercitando aquele poder e autoridade que a nós foi outorgado pelo próprio Senhor Jesus para que usássemos. Feito isso, fui na minha sala, peguei o óleo da unção, que é nada mais do que um símbolo, e pela fé em obediência ungimos aqueles dois irmãos, crendo no que a Bíblia diz, que a oração do justo salvaria o enfermo. Fizemos a nossa parte, agora é com o Senhor, mas a partir da nossa obediência, e nós vamos começar a ver a glória do Senhor ser manifestada nas enfermidades, contra as enfermidades. Mas para isso, eu preciso obedecer, eu preciso colocar em prática aquilo que a Bíblia diz que eu tenho: poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Coloque em prática. No pacote da salvação já veio tudo o que a gente precisa para uma vida gloriosa diante do Senhor, onde a glória dele se manifesta através de nós. O poder é dele, mas a manifestação desse poder depende do meu e do seu sim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Começa a pôr em prática aquilo que o Senhor já te deu. Eu tenho certeza que você vai ver grandes coisas ao seu redor acontecendo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe.